Olá, seja bem-vindo ao Centro de Treinamento de BI. Meu nome é Diego Nogari, eu sou MVP, MCT, MCITP, MCTS e MCP em SQL Server. Eu trabalho atualmente para a Solid Quality Mentors do Brasil, o maior fornecedor global de soluções e treinamentos de plataforma de dados da Microsoft, envolvendo SQL Server Relacional, BI, SharePoint e BizTalk. Nesse vídeo eu vou apresentar como criar um relatório e fazer o deploy desse relatório no SQL Server Reporting Services. A agenda é basicamente mostrar o que é o BIDS, que é o Business Intelligence Development Studio, como que você cria um relatório dentro dessa ferramenta, como que você faz o deploy dentro do BIDS para o SQL Server Reporting Services. Eu vou apresentar alguns dos componentes que vieram integrados nativamente dentro do SQL Server 2008 R2 e como que você consegue gerenciar seus relatórios através do Report Manager. A primeira coisa, a gente vai abrir aqui o BI Development Studio e vai criar um relatório com essa ferramenta. Então, vamos aqui. O BI Development Studio ele é instalado junto ao SQL Server quando você decide que vai ter as ferramentas de BI na instalação do seu SQL Server. Tá? Então, vamos aqui criar o primeiro relatório. File New Project. Aqui nos templates, eu vou escolher aqui, ó, Report Server. Vou colocar aqui relatório bits. Vou dar um OK. Ele vai criar para mim aqui três pastinhas básicas: Shared Data Source, Shared Data Sets e Reports. A explicação dessas pastas tem tudo lá no meu blog, tá? No final eu mostro o endereço para vocês, então vocês podem entrar lá e navegar no meu blog e vai ter um monte de coisas sobre Reporting Services, ok? Então, para não ficar chovendo no molhado, eu vou simplesmente criar o relatório e mostrar para vocês como faz para a criação desse relatório. Vou aqui no Reports, botão direito, Add New Item, escolho aqui nos templates o que eu quero que é um relatório, vou colocar aqui relatório no Visual Studio. Vou adicionar, ele vai criar para mim aqui um relatório em branco. Veja que aqui na Toolbox você tem N controles que você pode utilizar. Posso puxar uma imagem, por exemplo, vou puxar uma imagem aqui. Vou importar uma imagem, deixa eu ver aqui nos meus projetos, Visual Studio 2008. Então aqui importei uma imagem para dentro do meu relatório, tá? Vou colocar aqui uma text box, relatório com o Visual Studio 2008. Vou expandir esse cara. Posso vir aqui e mexer nas configurações de layout para ele ficar de uma forma melhor escrito aqui. Posso escolher a fonte. Vamos deixar aqui um Roma. Eu quero a cor dele aqui em azul. Ok. O tamanho aqui eu quero tamanho 36. Simples assim, eu consigo criar esses relatórios aqui dentro do SQL Server. Se eu quisesse puxar, eu poderia vir aqui, puxar um gráfico, puxar um gauge, que são aqueles indicadores de performance, podia puxar um mapa, um sparkline, um indicador, enfim, eu poderia ter N controles dentro do meu relatório. A gente vai ver alguns exemplos com esses outros componentes aqui dentro do Reporting Service. Simples assim, eu vim aqui e consegui criar um relatório no meu Visual Studio, tá? Então vou fechar aqui. Com todas aquelas ferramentas que eu tenho, eu posso vir aqui criar esses relatórios simplesmente utilizando essas ferramentas que a gente tem, esses controles que já vem nativamente dentro do meu BI Development Studio. Eu vou abrir aqui um outro relatório, que esse aqui tem alguns gauges, e eu vou mostrar como que a gente faz o deploy desse relatório, tá? Então, eu vou abrir aqui o meu Visual Studio. Aqui eu tenho alguns controles desse controle aqui, que é o gauge. Se eu vier aqui e puxar para cá, ele vem oferecer para a gente aqui N tipos de indicadores diferentes. Então eu tenho N reloginhos diferentes.
Esses gauges, eles servem para você mostrar desempenho sumarizado baseado em alguma métrica da sua empresa. Então, por exemplo, eu venho aqui e eu falo assim, eu quero criar aqui um ponteiro, um indicador para mim, que me fala que de 1 a 5 as minhas vendas estão ruins, de 6 a 10 elas estão regulares e de 11 a 15 elas estão boas. Então, se eu tivesse feito essa mesma separação aqui, então aqui seria de 0 a 5, aqui seria de 6 a 10, aqui seria de 11 a 15, por exemplo. Aí quando a gente visualiza essas informações, ele pega aquela informação sumarizada que a gente tem e plota aqui no gauge. Ele plota aqui dentro desses indicadores. Todos esses indicadores que eu coloquei aqui, eles estão com a mesma origem de dado, porém cada um deles é uma representação diferente de como que você pode apresentar esses indicadores para os seus gestores, enfim, para quem está solicitando um relatório que tenha esse tipo de controle, tá? Bom, vamos ver como que eu consigo fazer o deploy desse cara. Antes disso, eu quero mostrar para vocês que aqui dentro do meu report server eu ainda não tenho esses gauges aqui, tá? Então eu tenho só o drill down, eu tenho o gráfico de tendência e o mapa do Brasil. Então eu vou publicar esse gauge e vou mostrar para vocês lá dentro do report server que esse gauge foi para lá, tá? Então, para a gente publicar o aplicativo, eu venho aqui, clico aqui na minha Solution Explorer, clico no meu projeto e venho aqui em Properties. Dentro de Properties, eu tenho que informar aqui nesse Target Server URL qual que é o caminho que eu configurei para publicar meus relatórios. Então, o caminho que eu coloquei lá é o Nogarivaio e a pastinha, o diretório virtual, é esse aqui, ó, Report Server. Tá? Vou dar um OK. Vou vir aqui em Gauge, vou dar um Deploy. Ele vai fazer o deploy dessa aplicação para mim, vai falar aqui, ó, fez a criação com sucesso e fez o deploy com sucesso, tá? Então, posso vir aqui e abrir novamente o meu report server, vou atualizar aqui, repara agora ele adicionou gauges aqui para mim. Se eu clicar, eu tenho aqui o meu relatório. Ele vai carregar para mim e vai me mostrar as informações aqui dos gauges que foram criados, tá ok? Vou voltar aqui para a raiz, beleza. Então aqui ele mostra para vocês que eu vou lá dentro da minha Solution Explorer, clico no meu projeto, venho em Properties, aí eu venho aqui na minha Target Server URL e informo qual que é o caminho que vai ser publicado, qual que é a pasta que ele vai publicar esses relatórios dentro lá daquele diretório virtual que você configurou no SQL Server Reporting Services Configuration Manager. Aqui eu vou mostrar alguns relatórios para vocês, que a gente tem lá o drill down, um gráfico de tendências e o mapa do Brasil. Então, novamente, eu vou abrir aqui o meu report server, vou mostrar para vocês. O mapa do Brasil, ele tem um mapa criado utilizando um shape, que eu já posso vir ali na minha toolbox, arrasto o controle de mapas para dentro do meu relatório e consigo visualizar esse relatório aqui dentro do report server. Então, esse relatório aqui ele é nativo do SQL Server Reporting Services e eu não preciso trazer nenhum componente externo para poder trabalhar com mapas aqui dentro. O que você vai trazer externo são, por exemplo, os shapes de determinados países, shapes de determinados estados, shape do que você quiser colocar como mapa dentro do seu Reporting Service. Outro tipo de relatório que a gente pode criar são relatórios com gráficos. Então, esse aqui eu tinha montado um tempo atrás. Se você procurar lá no meu site, no www.diegonogari.net, você vai encontrar um artigo que eu escrevi mostrando como que você faz esse tipo de gráfico de tendência. Inclusive lá tem o script para você poder criar as tabelas, criar os dados e verificar como que essa informação aqui é plotada dentro do SQL Server aqui em cima do Reporting Services. Então aqui eu teria, por exemplo, um gráfico mostrando todas as vendas de todos os produtos, baseado em 5 semanas aqui de um determinado ano, e cada uma desses indicadores que eu tenho aqui nessa linha laranja representa árvores de Natal dentro desse total de vendas. Então, as colunas azuis são o total de todos os produtos e essa linha amarela, essa linha laranja, mostra
de todos os produtos, quantos foram árvores de Natal. É só para mostrar que existe essa possibilidade de criar também gráficos dentro do Reporting Service. E outra coisa que dá para fazer é aqui nesse caso fazer um drill down. Drill down é você tem uma informação ampla e você vai minerando certas informações para entrar dentro de uma informação mais específica sobre aquilo que você está procurando. Então aqui, por exemplo, eu tenho um gráfico com 5 colunas. Cada uma dessas colunas representa um país. Então aqui eu tenho o azul claro representando a Argentina, o amarelinho representando o Brasil, esse laranja um pouco mais escuro representando aqui o Chile, o azul escuro representando o Paraguai e o cinza representando o Uruguai. Se eu clicar em alguma dessas colunas aqui, ele vai abrir esse país e vai mostrar, por exemplo, as filiais da empresa que eu tenho nesse país com os produtos que foram vendidos dentro dessa filial. Então vamos abrir aqui, por exemplo, o Brasil. Ele vai carregar um outro relatório para mim. Se eu voltar e ao invés de clicar no Brasil, clicar, por exemplo, aqui no Uruguai, ele vai carregar para mim aqui as cidades do Uruguai. Então, Las Piedras, Maldonado, Minas e Montevidéu. Ok? Outra coisa que a gente pode fazer que é muito importante é o gerenciamento de relatório. Para isso, você vai abrir o Report Manager, que você também configurou lá no seu SQL Server Report Services Configuration Manager. Então, eu vou abrir aqui o meu gerenciador de relatórios. Repare que aqui ainda não tem o meu Gauges, porque ele não estava criado, né? Então, agora, como eu já publiquei, eu atualizo a página, ele vem para cá. E, por exemplo, aqui eu consigo criar uma nova fonte de dados, eu posso criar uma conexão com o banco de dados, posso criar N fontes de dados, posso criar uma nova pasta, eu posso construir um relatório, eu posso configurar algumas coisas dentro da pasta, dando permissão ou não para alguém fazer alguma coisa, e eu posso carregar um arquivo. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma pasta aqui, o nome da pasta vai ser relatório com Visual Studio, vou colocar na descrição relatório criado com o BI Development Studio. Ok, está aqui, relatório do Visual Studio. Vou abrir essa pasta e vou carregar um arquivo. Que arquivo que eu vou carregar? Vou carregar aquele RDL que eu tinha criado no começo. Então vamos aqui em projetos, relatório do BIDS e relatório do Visual Studio. Vou selecionar esse cara e vou fazer o upload desse arquivo. Repare que ele veio aqui e criou para mim, fez o upload daquele relatório, certo? O que eu posso fazer agora? Eu posso vir aqui e criar algumas coisas nele. Eu posso vir aqui e fazer alterações em cima desse relatório, tanto quanto eu posso fazer alterações também na pasta dele. Vamos aqui, por exemplo, alterar esse relatório. Aqui venho e posso editar esse relatório dentro do meu gerenciador de relatórios. Então deixa eu só carregar aqui. No Report Builder a gente já faz uma alteração e salva essa alteração e vê como ela foi alterada dentro do Reporting Manager. Agora eu vou colocar aqui relatório com o Report Builder 3.0. Eu vou alterar, eu não quero mais essa cor azul, eu quero essa cor aqui agora vermelha. Por exemplo, eu vou salvar esse cara. Vamos executar aqui só para ver se ele vai funcionar direitinho. Beleza. Deixa eu voltar aqui, vamos ver. Vou abrir esse relatório aqui. Quando eu salvei para lá, ele já veio aqui e atualizou automaticamente para mim o relatório, ok? Então posso voltar aqui na minha página inicial. Todos os meus relatórios estão aqui. Por exemplo, agora eu quero excluir esse relatório do Visual Studio. Posso vir aqui simplesmente, apago a pasta inteira. Ele vai excluir daqui, mas ele não vai excluir o projeto. Se eu vier aqui dentro do meu BI Development Studio, eu posso vir aqui e abrir aquele projeto que a gente tinha criado aqui. Projeto de relatório no BIDS. Ele vai estar com o relatório antigo, porque aqui é a minha informação local. E o que a gente alterou, SQL Server Report Manager, foi o relatório publicado. Bom, depois disso daí, eu vou deixar com vocês aqui as referências para você poder estudar mais. Então,
O primeiro site que a gente tem aqui é o www.microsoft.com/brasil/SQL, que é o site da Microsoft que fala sobre SQL Server 2008 R2. Meu blog, www.diegonogari.net, você vai encontrar bastante coisa sobre Reporting Services lá e sobre outras coisas relacionadas a SQL Server também. E outro site que eu quero deixar para vocês aqui é o site do MSDN e do TechNet do Brasil. Muito obrigado.